Olá, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um dos nossos treinamentos aqui da Worksoft. Eu me chamo Ricardo Cabral, sou analista em suporte aqui na Worksoft e hoje nós vamos falar sobre o módulo de movimentadores novamente, porém, nós vamos falar sobre os fornecedores e os colaboradores. Hoje, o nosso treinamento ocorrerá de uma maneira diferente da qual nós estamos acostumados. Hoje nós vamos falar em cima da documentação e vamos ser incisivos nessa parte em virtude da semana passada nós temos feito o cadastro do movimentador e também nós disponibilizamos uma videoaula apenas sobre cadastros de movimentadores. Você pode ter acesso a essa videoaula através do ForShared, na pasta Software, Gestor. Dentro da pasta Gestor tem uma pasta Vídeos. Dentro dessa pasta Vídeos, então, tem a nossa videoaula sobre cadastro de movimentador. Bom, antes de iniciar o nosso treinamento ainda, eu tenho alguns lembretes ou alguns avisos a fazer. Primeiro, novamente, como nós dissemos na semana passada, nós pedimos que os usuários façam as perguntas inteiras, sem separações, em virtude que elas serão lidas para facilitar, então, a resposta. Também, preciso avisar novamente que os nossos treinamentos agora serão aos sábados, a partir das 9 horas. Um outro pequeno aviso, que os nossos treinamentos são gravados e disponibilizados futuramente às pessoas que assistiram o treinamento. Basta você entrar em contato através do nosso canal treinamento@worksoft.inf.br. Vamos dar início ao nosso treinamento. Nós vamos iniciar então comentando um pouco sobre a agenda do SAD Gestor ERP. Bom, a agenda telefônica do SAD Gestor nada mais é do que uma guia eletrônica para o cadastro de informações dos contatos. Ok? Essa guia eletrônica ela é de grande valia desde que você coloque todos os dados para você poder ter um melhor contato com o seu fornecedor, com o seu colaborador ou até com o seu cliente. A agenda telefônica, então, do SAD Gestor. Vamos falar, então, iniciar a parte dos movimentadores com uma pequena introdução. É de extrema importância que o cadastro de movimentador esteja com todos os dados preenchidos e atualizados, para auxiliar na tomada de decisões da empresa. Vamos a uma definição do cadastro do fornecedor. O cadastro de fornecedor tem por finalidade registrar todas as informações necessárias desse fornecedor. É através do cadastro que a empresa consegue manter o controle de relacionamento com o fornecedor. Então, a partir do momento que o cadastro está completo, nós temos um acesso facilitado ao nosso fornecedor. Através do cadastro do fornecedor também, nós podemos ter acesso a diversos fatores, como, por exemplo, as propostas e outras coisas que esse fornecedor venha a ter para com a empresa. Vamos falar, então, do acesso do fornecedor ao SAD Gestor. Como nós havíamos dito nos treinamentos anteriores, no treinamento sobre cotação, na aba Acesso, é possível inserir a senha que o fornecedor irá usar para fazer o login e apresentar as suas propostas lá na cotação, como eu já havia dito na apresentação do módulo das cotações. Certo? Na aba Contatos, da mesma maneira em que falamos na semana passada, podemos cadastrar outros contatos com a finalidade de manter a comunicação caso não tenham êxito os primeiros contatos feitos. Então, são contatos para auxiliar o nosso contato com o nosso fornecedor. Já as observações, nós podemos inserir observações diversas a respeito do fornecedor, também para facilitar o nosso contato com o fornecedor. Vamos falar especificamente sobre o movimentador fornecedor. Bom, através desse atalho, que é o mesmo atalho que nós falamos na semana passada, nós temos acesso aos menus
escrita fiscal, financeiro, compras e dados adicionais. Nós vamos falar e especificar cada um desses menus então. Vamos iniciar então pela escrita fiscal. Como havíamos falado durante essa semana, nós vamos fazer uma pequena introdução à parte fiscal relacionada ao fornecedor. Então nós não vamos nos aprofundar na parte fiscal. Nós vamos apenas iniciar, pois nos próximos treinamentos nós vamos tratar sobre esse assunto, certo? Mas nós vamos iniciar então essa parte fiscal. Na aba escrita fiscal, é possível informar as tributações, o PIS, o COFINS, o IPI, com as suas respectivas alíquotas. E se esse fornecedor ele é isento de garantido integral e estimativa eletrônica. O que é garantido integral e o que é estimativa eletrônica? Isento de garantido integral, no caso, quando ele for, será ignorado na nota de recebimento de mercadorias, ou na NRM. Nos estados, é claro, que utilizam essa forma de tributação, e não seja uma indústria também. O fornecedor não pode ser uma indústria. O isento de estimativa eletrônica possui a mesma função do garantido integral, porém, é utilizado pelas empresas que emitem nota fiscal eletrônica. Vamos falar um pouco sobre a aba Compras. Na guia de compras do aplicativo, nós vamos poder inserir informações tributárias que serão utilizadas no momento em que for realizado o pedido de compras ou a cotação, conforme nós já havíamos dito nos treinamentos anteriores. Então, quando nós inserimos ali tipo, situação tributária, código de situação tributária e essa variante, ela será usada lá na cotação para diferenciar o preço de um fornecedor de outro estado, para que ele não possa ganhar a cotação em cima de um fornecedor do nosso próprio estado. Funciona da seguinte maneira. Nós temos ali o tipo, é o tipo da situação. Qual é o código da situação? A situação. A variante é a porcentagem que tem em cima do valor do produto. Então, quando nós inserimos ali, então, esse cadastro, nós inserimos todos esses dados, na cotação, ok? Os valores eles vão ser acrescidos dessa variante de imposto, certo? Dúvidas, nós podemos esclarecer no final da apresentação. A aba Dados Adicionais, nós podemos inserir informações para facilitar a comunicação com o nosso cliente e também saber qual a frequência do fornecedor à loja, o prazo de entrega desse fornecedor, o tipo do frete que esse fornecedor utiliza e se ele é responsável pela troca de mercadoria. Essa troca de mercadoria também é usada na cotação. Se você marcar que ele é responsável pela troca de mercadoria, ao ele abrir a cotação, vai apresentar uma caixa de texto dizendo que existem produtos para serem efetuadas trocas desse determinado fornecedor. Na parte de impressão, nós podemos visualizar então relatórios do cadastro do movimentador. Selecionar diversos filtros aí para poder fazer a impressão desses relatórios. Vamos iniciar a parte dos movimentadores colaboradores. Vamos dar uma pequena introdução do movimentador colaborador. Bom, o cadastro do colaborador tem por base cadastrar informações do colaborador que serão utilizadas futuramente no PDV e no Força de Vendas. Então, aqui, movimentador colaborador, ela será usada quando esse colaborador for fazer uso posteriormente do PDV e do Força de Vendas. Caso não sejam nenhum desses dois casos, basta você cadastrar ele como colaborador. Então, vamos falar um pouco mais sobre as opções do movimentador colaborador. Bom, da mesma forma como no cadastro do cliente, no cadastro do fornecedor, o cadastro do colaborador também é uma forma de consulta rápida para configurar os dados de acesso desse colaborador ao PDV e ao Força de Vendas, como havíamos dito anteriormente. Nós também podemos inserir informações adicionais, como o salário desse colaborador, as comissões que eles recebem também. Vamos então nos aprofundar mais, fazer as especificações no cadastro do colaborador. São vários itens. Então nós vamos falar um por um no cadastro do colaborador então. Começando pelo identificador PDV. Esse identificador PDV é o código de acesso do usuário no sistema de PDV. Então esse código
será exportado para o PDV. O identificador do força de vendas funciona da mesma maneira. É o código de acesso que o colaborador vai utilizar no força de vendas. Esse login é a maneira que o aplicativo identifica o colaborador. Ele não, nos relatórios, ele não vai aparecer como João Emanuel, como nós temos no exemplo acima. Ele apenas vai aparecer pelo login ou pelo apelido dele. Então é a maneira com que o aplicativo identifica esse colaborador. Conta bancária padrão é o número da conta corrente que esse colaborador faz parte. Então vamos citar como exemplo. Se ele for número 16, ele pode ser, por exemplo, Itaú. Se ele for 4, Caixa Econômica Federal. E assim sucessivamente. Acesso à conta recebimento permite o usuário informar o tipo de acesso à conta recebimento. Se ele é liberado ou se ele não é liberado. Ok? Força de venda permite que o usuário informe se o colaborador utiliza ou não força de venda. Continuando. Habilita a conta corrente Flex. Se o colaborador utiliza força de venda, o usuário pode habilitar então a conta corrente Flex. Conta corrente Flex mínimo é o valor mínimo utilizado na conta corrente Flex. Conta corrente Flex máximo é o valor máximo utilizado pelo colaborador na conta corrente Flex. Origem financeira é a origem financeira das movimentações feitas por esse colaborador. Exemplos, se ele é área de venda, como vem pré-estabelecido pelo aplicativo, ele pode ser, por exemplo, da parte de estoques, ele pode ser da parte de gerência. Então essa origem financeira, você pode cadastrar outras além da área de venda que já vem pré-estabelecida pelo aplicativo. Acesso ao PDV define o nível de acesso que o colaborador tem ao PDV. Se ele é operador, se ele é fiscal, se ele é gerente. Acesso ao pedido, da mesma maneira, define o nível de acesso do colaborador ao pedido no força de vendas. Então, se eu habilitar que ele tenha acesso ao pedido, ele pode ter acesso a produtos, acesso a serviços, ou ele pode ter acesso aos dois ou nenhum acesso. Então, é assim que funciona o acesso ao pedido. Continuando ainda, comissão à vista permite informar o percentual da comissão que esse colaborador vai receber quando ele fizer uma venda à vista. Comissão a prazo, da mesma forma, o percentual da comissão que ele vai receber quando fizer uma venda a prazo. Desconto à vista permite informar o limite do percentual do desconto que ele pode dar à vista e o desconto a prazo, o limite do desconto a prazo que ele pode efetuar também. Tipo de comissão permite o usuário informar o tipo de cálculo a ser utilizado para definir a comissão em cima das movimentações realizadas pelo colaborador. Aqui eu preciso fazer um aviso. Devido ao tipo de comissão ser muito extenso, nós vamos disponibilizar futuramente uma videoaula apenas sobre o assunto das comissões, para que nós não venhamos a nos deter apenas em comissão na videoaula, no treinamento de hoje. Então nós vamos disponibilizar uma videoaula muito em breve apenas sobre a parte das comissões, especificando todos os tipos de comissão e quais são as variáveis dessa comissão. Bom, finalizando o nosso treinamento, eu gostaria de deixar novamente 2 endereços. O redmine.sitegestor.com.br é um endereço que você pode ter acesso à documentação do nosso software. Então você entra no Redmine, caso você não tenha um cadastro, você pode efetuar o cadastro no redmine.sitegestor.com.br e acessar toda a documentação do nosso software. Dúvidas, críticas, sugestões e outras coisas através do nosso canal, treinamento@worksoft.inf.br. Ainda eu preciso dizer que essa semana nós vamos enviar um novo cronograma dos treinamentos que vão ocorrer no restante do mês de julho. Falar sobre o cadastro de colaboradores e de fornecedores, nós já falamos. Não foram feitas perguntas. Então nós vamos encerrar o nosso treinamento. Gostaria de deixar bem claro. Estamos trabalhando incessantemente para disponibilizar videoaulas o mais rápido possível, para que possam ser feitos treinamentos com os nossos clientes e também videoaulas que vão ser para os usuários mais avançados do site gestor. Como eu havia dito ainda há pouco, nos próximos 10 dias nós queremos disponibilizar uma videoaula apenas sobre a parte das comissões dos colaboradores.
já está disponível, novamente vou dar o mesmo recado, a videoaula sobre o cadastro de movimentadores. Você pode fazer o download da videoaula lá, certo? Gostaria de deixar um profundo agradecimento de todo o time Worksoft, todo o time WorkDev. É muito importante que nós possamos manter esse contato todos os finais de semana. Muito obrigado pela presença de todas as revendas, todos os usuários. A Worksoft agradece a todos. Ótimo final de semana e um restante de dia muito bom para todos vocês. Tchau, tchau.